Você acaba de receber a sua Cut Saver, a salvadora dos cortes, e eu vou te mostrar os acessórios, tudo que acompanha e as suas 7 funções. No caso, essa é a Cut tamanho A3, uma ferramenta patenteada pelo nosso estúdio, que foi pensada para atender às necessidades de corte da papeleira da cartonagem e também da encadernação. Então, olha só o que acompanha na Cut A3. 2 tubos para trabalhar do lado do 45 da base de corte. 2 tubos e uma régua articulada de proteção para trabalhar do lado do 30. Borboletas, parafusos, arruelas e gabaritos para auxiliar em cortes diversos, em cortes em ângulo. Todas as nossas ferramentas Cut Saver, tanto a A4, A3 e A2, funcionam como uma estrutura para você encaixar a sua base. Essa aqui é a minha, já tem mais de um ano aí que eu estou usando ela. Então, o que eu fiz aqui? Eu colei 9 pedacinhos de dupla face aqui por baixo e centralizei pressionando um pouquinho, já resolve, legal? Então, não acompanha a base, tá bom? E agora, para a gente fazer, então, e começar com a primeira função, que é a função de corte de papelão, eu vou trabalhar com ela, ó, deste lado aqui. Legal? O lado do 45 graus da base de corte. Para isso, eu vou pegar os 2 tubos e vou montar colocando um parafuso aqui nessas entradas que tem dos 4 lados da Cut A3. Vou inserir aqui o tubo, vou marcar aqui no 0, vou colocar uma arruela por cima e fechar com a borboleta. Feito isso, eu venho aqui, no 0 embaixo, vou no 0 lá em cima, me certifico de estar bem rente aqui a marcação da base de corte. Não precisa apertar muito, repara que fica bem justo, né? Fica bem seguro. E agora vou posicionar o tubo que vai servir de régua de corte. Vou colocar lá, ó, o parafuso. Vou colocar 2 arruelas para dar uma altura de 2 milímetros nessa régua de corte. E aí você, de acordo com a espessura do seu papelão ou do material que você vai cortar, vai colocar, né, ou mais ou menos arruelas para dar mais ou menos altura para o seu corte. Venho com a borboleta, parafuso. Vou colocar uma medida aleatória aqui, ó. Vou colocar no 15 centímetros, como se tivéssemos a necessidade de cortar um papelão com 15. Tá bem rente, tá bem seguro. Venho com o papelão, encosto lá no tubo que eu posicionei para encostar e vou cortar aqui agora, segurando com a minha mão de apoio e cortando. Então, essa primeira opção vai possibilitar que você crie diversos tipos de corte. Pode ser um corte vazado, tudo que for um corte reto, você pode posicionar a sua ferramenta e fazer corte, principalmente em escala, né? Então, se você tem, de repente, aí meia dúzia de cadernos, de álbuns para cortar ou de caixa, uma vez que você posicionou os tubos, você consegue fazer todos os cortes com bastante precisão. Então, essa é a primeira função, a função corte de papelão. A segunda função, que é muito usada pela papeleira da cartonagem, é o vinco de cartão, para fazer estruturas de caixa. Eu vou aproveitar aqui este mesmo esquema montado e vou fazer aqui uma caixinha como se a gente precisasse de uma parede de 2 centímetros. Vou virar aqui, ó. Vou colocar lá no 2.
vou lá em cima, ponho no 2 centímetros, e aqui eu consigo, então, executar a segunda função dessa ferramenta, que é o vinco de papelão, para você fazer estruturas de caixa cartonada. Você tem uma entrada aqui, ó, de 45 centímetros, que vai atender praticamente a 80%, 85% dos tamanhos das caixas do mercado. Então, eu venho aqui, mão de apoio está segurando, faço o vinco. Esse papelão é grosso. Ó, viro. Não precisa mostrar agora, eu vou acelerar. É. E essa função vai te dar muita qualidade e agilidade para você fazer os cortes, os meios cortes para a estrutura da sua caixa. Legal? Então, essa é a função número 2. Você tem a possibilidade de vincar papelão, né? Fazer um meio corte para a confecção de caixas cartonadas. Na função 3, cortes de papéis, eu vou tirar os tubos aqui dessa posição, vou colocar para cá e vou trabalhar nesse sentido, no sentido do 30 centímetros. Vou colocar aqui o parafuso nas entradas, vou posicionar o meu tubo sem arruelas, porque vai funcionar como um tubo para encostar o material. E vou posicionar no 10 e vou usar como se fosse 0, só para trabalhar no centro da minha estrutura. Ó, fixei lá em cima, fixei embaixo, me certifico que está bem retinho aqui de acordo com a risca da própria base. E agora eu vou posicionar este acessório aqui, que é o acessório articulado com régua de segurança. 2 parafusos, 3 arruelas, que eu vou dar uma altura aqui, ó, de 3 milímetros para entrar material, para passar material por baixo dessa régua. Então, posicionei no 0, agora eu vou posicionar aqui, ó, no 23, para alcançar um corte preciso de 13 centímetros. Encostei, olha só como fica bem seguro. Passo o meu papel por baixo e utilizo o recurso que esse acessório traz, que é poder prensar com a mão de apoio para cortar. Se você não prensa, o papelão dá uma enrugada no começo do corte, né? Dessa maneira não, você consegue alcançar um corte realmente perfeito. Então, para quem trabalha principalmente aí com encadernações de costura aparente, que trabalha com bastante caderno, você vai conseguir entregar um corte perfeito aí para sua clientela. Olha só que beleza. Fica realmente muito perfeito. Vou dar mais um exemplo de corte aqui, ó, que é cortar essa beirada para fazer, depois eu vou usar esse papel para fazer uma encadernação argolada. Então eu vou pegar aqui, ó, vou posicionar aqui e vou cortar com 14,8. Então eu vou lá, ó, no 14,8, comecei no 10 aqui, então eu estou no 24,8. Ajusto em cima, ajusto embaixo, conforme eu ajusto em cima e embaixo, na parte de cima, né, na primeira que eu ajustei, eu tenho que voltar um pouquinho, porque ele dá uma dançada, tá? E aí vai ficar perfeito. Tá muito rente aqui
Então, eu vou colocar no 14,7. 14,7. 14,7. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho. Vou passar aqui, ó, por baixo, encostei. Mão de apoio eu vou pressionar um pouco e vou executar o corte. E olha só a qualidade que você vai encontrar no corte dessa ferramenta. Legal? Então, essa foi mais um exemplo dos cortes que você pode fazer com esse acessório para cortar papel com agilidade e com precisão. Legal? Na quarta função, a gente vai fazer refile de miolo inteiro. Como que a gente vai fazer? Olha só, vou retirar aqui este acessório e vou colocar um tubo com os outros últimos 2 parafusos. E aqui eu vou utilizar de uma função muito interessante. Eu vou cortar o miolo inteiro, ó. Eu vou encostar o miolo e para cortar eu vou prensar para cortar. Então, eu posso medir aqui, ó, por exemplo, se eu for cortar com 12 centímetros, eu vou utilizar este acessório, vou lá no 12, encosto, pressiono um pouquinho, aperto um pouquinho, venho aqui embaixo no 12, ó, encosto bem direitinho, aperto e consigo alcançar este nível aqui, ó, de aperto, que vai me dar uma segurança incrível para cortar. Olha só como tá bem preso o miolo. E aí eu venho aqui, deixo a minha mão um pouco longe, né? Olha só que maravilha. Olha só a qualidade que você vai ter nesse corte. Você vai conseguir alcançar aqui um corte de guilhotina, né? Com qualidade de uma guilhotina, mesmo sem ter uma guilhotina. Então, essa função é a função refile de miolo inteiro. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu utilizo gabaritos para poder fazer esses cortes. Então, no caso aqui, esse corte seria com 13,7. E aí, se eu tenho uma pequena tiragem, se eu tenho 3, se eu tenho 6, por exemplo, cadernos para cortar, eu consigo sempre, para não precisar ficar medindo, encostar, colocar o miolo e poder prensar sempre na mesma medida. Legal? É um toquezinho aí que eu te dou. Então, essa foi a função número 4, refile de miolo inteiro. Na função número 5, a gente tem vinco de cartões. Então, eu vou tirar esse miolo daqui. Vou tirar também este tubo e vou aproveitar só esse aqui, ó. E vou jogar ele aqui perto dessa fissura que acompanha na sua ferramenta. Ó, vou jogar ela até lá. Vou pegar aqui, ó, um papel de 180 gramas e a gente vai fazer aqui, ó, uma estrutura bem simples, como se fosse um bolso para uma encadernação. Antes, eu vou colocar aqui, ó, vou levantar minha base, vou colocar aqui um cartão para que a altura da minha base esteja um pouco maior que a madeira, para que quando a gente for encostar o cartão, esse cartão não passe por baixo aqui do nosso tubo onde a gente encosta. Então, eu vou colocar aqui, ó, com 2 centímetros, e aí eu venho, ó, encosto lá e faço o vinco utilizando
um passador de manteiga. E aqui você poderia fazer um cortezinho, né? Teríamos aqui, então, um bolsinho para uma encadernação. Para te dar um exemplo. Um outro exemplo do que você pode usar com essa função seria, olha só, essa encadernação com capa de cartão. Ela tem aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 vincos. Então, você pode facilmente adaptar aqui, ó, marcar cada distância desse vinco e executar o vinco e fazer pequenas tiragens de encadernações, brochuras desse tipo também, por exemplo. Legal? Então, é só mais uma ideia aí que eu te trouxe. Você pode também fazer caixas flex, né? Caixas flexíveis, que o mercado pede muito. Olha só. Foi feito aqui também no vinco. Você pode alcançar uma qualidade incrível, uma precisão incrível nesse tipo de caixa. Uma caixa que o mercado exige bastante. Legal? Então, essa foi a função número 5. A função número 6 é corte em ângulo. Para fazer esse corte, eu vou usar este mesmo tubo. Vou retirar aqui esse gabarito que a gente pôs, para te mostrar como que você pode utilizar essa ferramenta para fazer diversos tipos de corte em ângulos. E vou usar este desenho aqui, ó. Vou colocar aqui 2 arruelas para dar uma distância de 2 milímetros. E vou utilizar este acessório aqui, que eu colei 2 fitinhas dupla face, para me ajudar a criar um esquadro para que eu possa cortar em série e com perfeição, né? Então eu vou tirar esse liner aqui, ó, e vou reservar ele, eu vou guardar, porque depois que eu usar eu posso devolver e proteger essa cola. Ó, venho aqui, pego no risco que eu fiz. Esse corte aqui seria, por exemplo, de uma janelinha para uma encadernação especial. Fixei bem e consigo executar o corte. Olha só. Esse desenho não é assimétrico, né? Então, eu vou ter que fazer uma manobra aqui, ó. Vou cortar deste lado. E aí eu vou virar e fazer o corte do outro lado. Eu já fiz o risco aqui, mas nem precisava. Porque o corte já me dá o desenho, né? E olha só a perfeição. Imagina só a quantidade de cortes que você pode desenvolver para se diferenciar no mercado, para encantar os seus clientes, utilizando essa função, que é a função de cortes em ângulo. Para te dar mais um exemplo, eu tenho aqui esse corte, ó, que foi feito para você. Você pode utilizar esse tipo de corte aqui para aba de caixa ou aba de encadernação. Então, tudo aí que a sua imaginação fluir. Na 7ª e última função, a gente tem uma função simples, que é a função dobra folhas. Vou retirar isso aqui. Vou utilizar este mesmo acessório, ó. Vou posicionar ele aqui, ó, bonitinho, seguindo as riscas da base. Vou pegar aqui, ó, 5 folhinhas. Dobradeira.
encosto aqui, ó, encosto lá, eu tenho um belíssimo dobra-folhas para executar aí os trabalhos de dobra, principalmente para o pessoal da encadernação. Legal, gente? Vou devolver aqui, ó, esse liner para segurar essa cola por bastante tempo. Vou utilizar essas bolinhas aqui para te mostrar uma outra possibilidade. Para você que quer, por exemplo, esquadrar um papelão. Vamos supor que você tem um resto de papelão aí e o seu papelão está fora de esquadro. Você pode fazer assim, ó. Coloca ele bonitinho aqui, ó, seguindo uma linha. Ó, vou encaixar aqui já direto, tá? Você tem também essa possibilidade, você não precisa tirar sempre as borboletas. Você pode fazer assim, ó, e aí você vem aqui, dá uma dançadinha aqui que ele entra, dá uma dançadinha que ele entra, e aí eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, no 30, ficou bem rígido, ficou bem seguro. E eu posso, por exemplo, fazer um corte, olha só, né, de 90 graus aqui no papelão. Poderia utilizar também essa bolinha para fazer um corte em ângulo, né, e aí utilizaria este acessório, ó, para encostar, colocaria essa bolinha aqui, se fosse o caso, e com esse acessório eu conseguiria cortar a minha tiragem, né? Toda a minha tiragem, sempre perfeito, tudo igualzinho. Então, são possibilidades que você tem com esses acessórios para cortes diversos. No caso aqui, se eu tenho uma sobra de papelão, alguns papelões sobrando, eu posso utilizar dessa maneira para fazer um acerto nesse papelão e cortar com 90 graus. Legal? Quero te mostrar também que, de acordo com feedbacks que a gente vai recebendo de vocês, artesãs, a gente lançou recentemente alguns acessórios, tá? Esse acessório a gente vende separadamente, ele vem neste conjunto. Essas madeirinhas aqui, esses gabaritos, vão servir para te ajudar a fazer cortes de miolo pronto. Para você ver como é que se usa, procura aí o nosso vídeo, que a gente fala da Cut Saver tamanho A4. E aí eu faço um corte utilizando esse acessório. Legal? E também você pode adquirir separadamente esse acessório articulado, que vai funcionar exatamente como o que já acompanha na sua estrutura, né, na sua cut, que é esse aqui, que eu mostrei para vocês, né, que você vai poder fixar, você vai poder prensar com a mão de apoio para cortar, tá? E aí fica a seu critério, se você gostou dessa ferramenta, você pode adquirir separadamente. Legal? Então, essa é a Cut Saver tamanho A3, repito, uma ferramenta patenteada pelo nosso estúdio, que vai te entregar precisão, segurança e agilidade para os seus cortes, vai atender praticamente a toda a necessidade de corte da sua papelaria, da sua cartonagem.